Obrigado, pastor Elismar. Meu cordial bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre antropologia bíblica. É um assunto bastante profundo. E eu tentei simplificá-lo, ao invés de complicá-lo, ao invés de filosofar, eu fui bem objetivo e, acima de tudo, tentei ser o mais simples possível, até porque nós temos aqui, no máximo, 1 hora, e, naturalmente, nós temos que sair daqui e, ao invés de perguntarem para mim ao final da aula, tá, mas e o que eu aprendi? O que eu vou fazer com isso? Meu objetivo foi, então, fazer com que vocês compreendam, pelo menos vou tentar, de uma forma simples, um assunto complexo, que é uma doutrina pesada, se a gente for realmente aprofundar, e que não é o caso. O objetivo aqui é que a escola bíblica traga para vocês algo que, ao final da aula, você diz, isso é bom, eu vou tentar aplicar isso na minha vida. Acho que o objetivo maior da aula de hoje é isso, porque o assunto é muito bacana. Antes disso, de maneira bastante personalizada, eu vou pedir permissão a todos, quebrar um pouco esse protocolo que deve ter a escola bíblica. Hoje é aniversário da minha esposa, e eu gostaria de dizer para ela aqui, publicamente, o quanto que eu a amo. A minha esposa, eu falo que, quando eu tinha 22 anos, 23 anos, ela 17 anos, eu não conseguiria escolhê-la. E hoje eu sei por que Deus escolheu ela para mim. Pelo volume de virtudes que ela tem, e, acima de tudo, naquela época eu não conseguiria enxergar. E houve um mover de Deus, assim, para mim. Naquela época, eu vou casar com essa aqui. Então, muito obrigado, meu amor, por você existir na minha vida, na vida do Lucas, do Davi, que é os maiores presentes, né, que uma mulher pode dar para um homem, né? São os tesouros, né, os filhos. Mas vamos lá. Felipe, vamos começar. O tema é esse. Eu coloquei ali até um slide que nós já usamos, que é aquele cérebro lá, né, humano. Eu perguntaria, será que nós sabemos, de fato, o que Deus, por meio da Bíblia, a história da Bíblia, quer de nós, e o que Ele planejou para nós? Qual que é a expectativa de Deus? O que é a nossa missão aqui, enfim, enquanto pessoas? Será que a gente tem consciência disso na nossa mente, no nosso coração? Será que nós já conseguimos entender? Felipe, passa para o próximo. Então, nós vamos fazer um roteiro, tentando ser didático, e esse roteiro, ele, como eu disse, ele é bastante objetivo. Nós vamos ver conceitos, o que é antropologia bíblica, às vezes alguém pode não saber. Se a gente está falando de antropologia, nós estamos falando de um homem, antro é homem, logia é estudo do homem. E antropologia bíblica é estudo do homem à luz da Bíblia. Então, nós vamos ver o que é o homem, o que é a natureza humana. E aí, tem divergências aqui, nós não vamos polemizar a aula, que não é o caso. Mas nós vamos ver aí em que consiste esse homem que Deus criou. Depois nós vamos ver os convênios, porque foi uma forma que eu encontrei de explicar o que Deus preparou para o homem, Deus e a sua criação. Por meio dos convênios, dos pactos, dos concertos, a Bíblia traz vários sinônimos, que Deus fez. Ao fazer o homem, o projetou para determinadas tarefas. E, ao longo da história, Deus foi fazendo novos convênios com o homem, tentando harmonizar a relação dele, homem, com Deus. E depois nós vamos fazer um pequeno recorte no concerto de Abraão, que é o que nós vivemos hoje, é o nosso concerto, é o concerto da nossa época. E vamos começar lá, vamos ter na nova aliança, que é Jesus. Vamos falar de alguns personagens, dando ênfase ao homem, porque Deus criou o homem dando ênfase ao homem. Deus criou o mundo e deu um recorte especialíssimo a nós, humanos. E fica muito claro na história bíblica. São 6.000 anos de história, pelo menos. Há uma discussão tremenda. Entre 6 e 8.000 anos, teria sido o momento em que Jesus soprou o sopro do Espírito Santo e nos fez como nós somos nessa natureza humana. Então, ao longo desses
6.000 pelo menos, talvez 8.000 anos, houve várias fases. E sempre com personagens bíblicos que nós conhecemos. Eu fiz alguns recortes para explicar o quanto Deus sempre priorizou essa relação conosco. E outra questão que eu quero também abordar é a questão do Pentecostes, que foi um Espírito de Deus direcionado ao homem, né, que deu poder e fim, e ao final nós vamos fazer algumas conclusões. Então vamos lá, Felipe, por favor. Nós precisamos primeiro refletir sobre alguns pontos que serão tratados nesta aula. E para levá-los à reflexão, eu fiz algumas perguntas. Quando Deus em Gênesis diz, façamos o homem, então façamos é Deus e alguém, possivelmente Pai, Filho e Espírito Santo. Então houve o doutrinador que eu pesquisei, um conselho solene. Olha como que nós começamos a história, quão linda. Deus não fez um homem igual fez os outros animais, conforme a sua espécie. Ele criou um conselho supremo ali, divino. E a partir desse conselho, façamos o homem. Então a nossa história já começa de uma forma especial. Não foi feito assim, aleatório, foi uma criação especial. Dentro da criação do mundo, nós fomos a cereja do bolo. Aquilo que Deus mais deu ênfase, que Deus mais deu importância. E aí, nessa antropologia bíblica, o que Deus planejou para nós? No estudo do homem à luz da Bíblia, o que Deus planejou para nós? O que Deus quis? O que Ele desejou ao nos criar? E aí você pode fazer algumas perguntas, né? Quem sou eu? De onde vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Se eu fui um ser especial, criado através de um conselho divino, se reunido para criar um ser especial. Esse ser especial tem missões especiais. Ele é especial, desde o seu nascimento, eu diria. Ok, quais são os meus objetivos aqui, dentro dessa concepção bíblica, de antropologia bíblica? Quais são os meus objetivos? Eles estão em consonância, estão sinergicamente ligados, umbilicalmente, àquilo que foi projetado por Deus para mim? Quais são os meus dons, ou o meu dom? Se eu estou usufruindo dos meus dons, conforme Deus me capacitou, e estou desenvolvendo esses dons e fazendo valer a pena essa reunião de conselho divino para nos criar. Então, são perguntas que nós precisamos refletir, e, acima de tudo, eu vou tentar explicar aqui ao longo desses 6.000 anos o quanto Deus sempre quis, e ainda quer, harmonizar a relação dele, Deus, conosco, homens. E é impressionante como ele não desiste. Ao longo da história, nós pisamos na bola e continuamos errando e fazendo escolhas erradas. E padecemos por isso. Mas Deus nunca desistiu. E fica muito claro na Bíblia. E entender isso aqui, dentre outras questões, você para de duvidar do amor de Deus por nós. Porque é uma história linda, um enredo bíblico lindo, que nos leva a ter a certeza do amor do Pai, e que Ele sempre está conosco mesmo. Por favor, Felipe. Então, o roteiro, nós já vimos, nós vamos ver a história do homem à luz da Bíblia, porque que Deus planejou para o homem, mas, primeira coisa, nós vamos aqui falar de antropologia, que é digamos, o cerne da nossa aula. Antro é homem. Logia é estudo do homem. Então, é ciência. Eu posso ter uma antropologia seca, digamos, antropologia. O que é antropologia? Estudo do homem, estudo da humanidade, da história do homem, que é o homem, enfim. É um conceito de antropologia. Mas a antropologia teológica, a antropologia bíblica, religiosa, é óbvio, ela faz um recorte dentro da antropologia. É óbvio que ela busca, através da ciência, compreender um todo, mas o recorte dela é diferenciado. Porque se eu estou falando de antropologia teológica, religiosa ou bíblica, eu estou falando de antropologia à luz do que a Bíblia nos ensina.
que é a matéria de hoje. Então, eu tenho que estudar o homem, mas dentro de um contexto bíblico. Isso é antropologia bíblica, que é o que nós vamos tentar resumir aqui hoje. Vamos lá, Felipe. E aqui, a antropologia bíblica difere de antropologia científica. Só esmiuçando mais um pouco o que eu disse. Porque o fundamento que se fundamenta as teses da antropologia bíblica, diz respeito à revelação de Deus para nós. A base para a gente estudar a antropologia bíblica é a Bíblia. E o que foi dito ao longo do livro sagrado, desde a criação do homem e de toda a história do homem em relação a Deus, esse é o fundamento da antropologia bíblica. A abordagem, de novo, o reforço, a partir da Bíblia, a história do homem. Essa é a abordagem, mas à luz da Bíblia. E o propósito, esse é o mais bacana. O propósito da antropologia bíblica é nos dizer: veja o quanto você é especial, homem. Olha só a história, tantos quantos milênios, e Deus firme no seu propósito, firme na sua aliança, nos seus pactos, que nós vamos ver foram vários. E a antropologia teológica, então, ocupa-se resumidamente do que a Bíblia diz que o homem tem que ser, do que o homem é, dos propósitos de Deus para esse homem. E aqui na última assertiva ali, teologia e antropologia. Teo é Deus, logia, estudo de Deus, antro é homem, logia, estudo do homem. Se eu estou dizendo, estou afirmando, e a Bíblia afirma isso, desde o dia que foi criado lá em Gênesis, o homem, se Deus é a criação especial, se o homem é a criação especial de Deus, teologia e antropologia tem tudo a ver. Porque Deus criou o homem para ser o seu representante aqui na terra. A história de Deus, a teologia, está ligada à história do homem. Porque Ele nos escolheu para dominar a terra, para ser o representante dele aqui, enfim. Felipe, próximo. E aqui, a gente já começa sobre a questão da natureza humana. Se eu estou falando de antropologia, e mais ainda, bíblica, a primeira coisa, de que é constituído o homem? Quem é o homem? O homem é formado de quê? E aqui inicia a primeira discussão. Como eu disse, nós não vamos aqui polemizar. Mas a Bíblia traz com tranquilidade que há espírito, alma e corpo. O corpo ninguém questiona. O corpo é o que nós estamos vendo aqui. A carcaça, como o pastor falou há pouco. É o que é físico. Mas o homem não é só físico. O homem vai além. Aliás, se o homem fosse só físico, ao final da sua vida física, terrena, ele acabaria. Não existiria. Só que Deus quis nós por um plano, um relacionamento eterno. Por isso nós somos, além do físico, que é o que nós estamos vendo, nós somos também alma e espírito. E aí tem uma discussão, se os dois juntos, alma e espírito, são um só, ou se não, é alma, espírito 2, 3. Então, sem entrar em polêmicas, que passa para o próximo. Dicotômico é quando eu entendo a teoria que alma e espírito são um só. E a gente encontra algumas passagens bíblicas, nós não vamos passar ali, mas tem várias, eu pesquisei várias passagens sobre esse tema, depois se quiser estudar. Existem passagens bíblicas que falam de corpo e alma. Existem passagens bíblicas que falam corpo, alma e espírito. Se é triuno, ou se é dicotômico ou tricotômico. Mas o que fica muito claro, seja em todas as passagens, vamos dizer assim, é que há um aspecto físico, que é o corpo, e um aspecto espiritual. Que na minha opinião, é uma forma simplista de ver um tema complexo. A alma está ligada ao corpo. Eu diria que é
vontade, que são os medos, as emoções. Todo o corpo tem essa alma. E lá em Gênesis tem, o sopro gerou alma vivente. E o espírito é muito mais ligado a Deus. Por que eu digo isso? Quando a gente fala que Deus enviou o seu espírito, ninguém fala que Deus enviou sua alma. Deus enviou o seu espírito. Em Pentecostes eu envio o meu espírito. Então esse espírito, ele é muito mais ligado a Deus e, acima de tudo, a forma que nós temos para nos relacionarmos com Deus é por meio deste espírito. E a alma está ligada mais ao corpo, apesar dela, a alma também ser imaterial, para quem defende a tricotomia, que é a divisão entre corpo, alma e espírito. Mas, sem dúvida, o homem é matéria, físico, mas, além disso, tem essa parte espiritual, que é essa ligação que nós temos com o nosso Pai Celeste, seja na tricotomia, seja na dicotomia. Próximo, Felipe. E aqui, talvez sejam essas próximas lâminas, o mais importante e o que mais prova dentro da antropologia bíblica a relação que Deus quis com o homem. Concerto, pacto, aliança, são palavras que encaixam ali. Desde o dia que Deus criou o homem, na antropologia bíblica, Ele desejou ter conosco relacionamento. Lá no pacto, o primeiro deles, em torno de 6.000 anos atrás, pelo menos, que é o pacto adâmico, que é a criação do homem, e, acima de tudo, o momento da nossa criação, da forma que nós concebemos enquanto cristãos, que é a forma que veio com o sopro desse Espírito que nos inundou e nos criou fisicamente e espiritualmente. Deus sempre colocou o homem, sempre nos colocou numa posição de destaque, numa posição privilegiada. E o homem sempre foi mostrado na Bíblia dessa forma. Ele não é coadjuvante, nunca foi coadjuvante da história. Ele é protagonista da história, uma criação especial de Deus. Só que nós sabemos que depois desse primeiro, digamos, ajuste de Deus para com o homem, houve a queda. É a questão da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ao conhecer o bem e o mal, o homem, em determinado momento, não vamos consignar que o homem é 100% mal, que não é, mas tendeu-se para o mal. Aí nós já tivemos o primeiro homicídio, logo em seguida. Nós já tivemos a questão da expulsão do Éden, que agora você vai ter que trabalhar, mas mesmo assim, a natureza do homem, após a queda, que é a natureza pecaminosa que erra, mesmo assim, neste momento, Deus ainda disse ao homem, na sequência natural do livro de Gênesis, você vai dominar a terra, ide, frutificai, procriai, porque eu lhe criei com esta missão, de cuidar da terra. E você é muito mais do que qualquer outro animal, você é minha criação especial, mesmo depois da queda. Porque foi essa a sequência, Deus criou, o homem caiu, depois Deus disse, você é minha criação. E mesmo você tendo essa natureza, porque eu lhe dei livre-arbítrio, e agora você escolheu, em determinado momento, o mal, e conheceu o bem e o mal, e opta pelo mal, você vai seguir sua vida, mas eu ainda continuo sendo seu pai, e continuo te designando, te comissionando para ser vocês, homens, os meus representantes aqui na terra. E a nossa relação é diferente. A nossa relação é de pai para filho. A nossa relação é de amor. Passado algum tempo, isso nós estamos chutando ali, porque tem autores que põem ano. Eu pus ali um autor, é bem corajoso. Mas para vocês terem uma ideia, se eu pudesse resumir, nós estamos falando aí de 6.000 anos com Adão. Se nós estamos falando de 6.000 anos, o Noé, segundo um dos autores, teria sido em 2.840. Tudo é evidente antes de Cristo. Mas passou muito tempo, e o homem caiu, fez escolhas erradas, Deus fez um novo concerto, sempre tentando harmonizar a relação do homem com Deus.
E o objetivo sempre foi esse. Aí ele pegou o Noé, a alma pura, que confiava em Deus, que guardou os preceitos de Deus, mesmo com todas as escolhas equivocadas do homem até então, e veio o dilúvio. E Deus iniciou uma nova história. Por isso que se fala pacto abraânico, que é o pacto de Abrão, pacto noético, que é o pacto de Noé, pacto adâmico, que é o pacto de Adão e Eva, e assim por diante. Pacto mosaico, sinaítico, que é o de Moisés. Então o homem ao longo da história foi pisando na bola, me permitam. E a partir daí Deus tentando, e até hoje continua tentando. Bom, depois disso, veio, digamos, o terceiro grande pacto. Esse pacto aqui é o nosso. Esse está em vigência. Porque lá em Abraão, quando houve, no primeiro é com a humanidade, com a espécie, gênero masculino e feminino, todos. Depois não deu certo. Deus iniciou um novo, que é com Noé. Também não deu certo. Aí ele escolheu uma família, né? A segunda vez foi uma família, para começar tudo de novo. Também não deu certo. Daí ele escolheu um povo. E o povo hebreu foi então o escolhido. No Antigo Testamento nós conhecemos bem. E aí nasceu o pacto abraânico. Isso aí foi lá em torno de 1850, 2000 anos antes de Cristo. Quando Ur, da terra dos caldeus, saiu Abraão, e acima de tudo foi cumprir os desígnios de Deus em decorrência da sua fé. Então nós estamos falando aí 4.000 anos atrás, né, em termos de pacto abraânico, que é o nosso pacto, mais ou menos, 4.000 anos. E a nossa história, do ponto de vista pacto, do ponto de vista aliança, a aliança que está em vigência é essa. Próximo, Felipe. E aqui, nós temos uma continuação do pacto abraânico. Porque na história bíblica, nós sabemos que Moisés recebeu as leis. E foi mais ou menos naquele ano, 1450, 1500, antes de Cristo. Não menos que 350 anos depois de Abraão ter iniciado o pacto abraânico, que é o que nós estamos vivendo hoje. Nessa ocasião, por entrega da lei, Deus então, em determinado momento, exatamente ali em Êxodo 6:5, fala: eu lembrei do meu concerto, eu me lembrei do meu pacto, do meu compromisso que eu tenho com o meu povo. E aí começa então o enredo bíblico, exatamente, tirar o povo da escravidão e levá-lo para a terra prometida e cumprir a aliança. Porque a aliança, pacto, concerto, etc., nesse caso aqui é sempre entre dois. Eu posso fazer um pacto comigo, mas aqui é um pacto de Deus para com o homem. Quem quebrou o pacto, quem sempre quebrou o pacto, foi o homem. Deus sempre tentou, de formas diferentes, harmonizar o que o homem desarmonizou. E dada a desarmonia e as escolhas equivocadas do homem, nós estamos vivendo o mundo de hoje. Não menos do que isso. Nós temos 60.000 homicídios no Brasil por conta de escolhas erradas. Por conta de não observarmos diuturnamente, na nossa rotina diária, o pacto. Porque se eu estou matando alguém, eu estou ferindo o pacto. No caso aí, a lei de Moisés, lá, não matarás. E assim por diante. Então, assim, as escolhas do homem feriram o pacto. E Deus nunca desistiu de elaborar novas formas de se relacionar. Novas formas de harmonizar. O concerto, esse concerto, eu gosto de dizer isso, que há uma diferença. Concerto é com C. Esse concerto, esse convênio, esse pacto, essa aliança, é com C. Porque o concerto de Deus, e é com C, ele quer dizer harmonia. Concerto musical é com C. Por quê? Porque a música é harmônica. E os concertos divinos sempre foram e sempre buscaram a harmonia entre o homem e Deus. E nessa época, nós estamos indo muito rápido, que é óbvio, mas aqui o que eu estou querendo dizer assim, é o quanto o homem é privilegiado nessas alianças que Deus fez. Deus sempre o colocou no centro desses concertos. E teve um momento que, por conta de um homem segundo o coração de Deus, segundo uma história que nós conhecemos bem, que
o povo eleito conseguiu chegar a um apogeu, que foi com Davi. Então, o concerto naquela época, que era com o povo, que deveria representá-lo, e através dele, o povo hebreu, estender isso aos demais seres humanos da terra, teve ali o auge. A unificação das 12 tribos, a terra prometida. Houve um único governante, que foi Davi, foi a única época. Aí depois veio Salomão, já começou a ruir. Porque Salomão teve alguns erros gritantes. E a partir dele ruiu. E mesmo com esse apogeu, o homem continuou errando. E naturalmente, o Deus de amor, se não vai pelo amor, vai pela dor. O pai que ama educa o filho. E às vezes até uma chinelada, dói, mas é por amor. E Deus, por amor, deixou que outros povos, que não o seu povo eleito, que naquela época ainda não havia nova aliança, havia a antiga aliança, que era com o povo, ele então puniu. Aí nós temos as invasões dos povos vizinhos, que naturalmente subjugaram o povo de Deus, para que o povo de Deus retomasse a linha do pacto que fora feito, porque ele estava adorando ídolos e assim por diante, fazendo tudo que não devia. E Deus veio, puniu, trouxe outros povos, assírios, babilônicos, invadiu, subjugou, levou cativo, mas mesmo diante dessa teimosia, dessas escolhas erradas, Deus encontrou uma forma de fazer a restauração. E aqui nós temos um momento, que são os livros que nós vimos na última aula, em especial os livros proféticos. Porque os profetas nessa época, antes mesmo de 586, antes mesmo de 722, que foram as quedas do norte e do sul, do reino das 10 tribos, das duas tribos, mesmo nessa época que o profeta, antes de acontecer a invasão e a destruição, ele já falava, nós pagaremos caro pelos nossos erros, nós homens, mas Deus restituirá. Mesmo diante, digamos, do caos, por conta do pacto, por conta da aliança, por conta do concerto que Deus sempre fez conosco, mesmo ao destruir, ele dizia, nós vamos realinhar tudo de novo. O bom pai vai corrigir, mas o bom pai vai restaurar. E naturalmente culminou com a vinda de Jesus, que foi o último e definitivo concerto. Este sim, possivelmente, agora se cumpriu o que foi dito e outro concerto não virá. As Escrituras deixam claro que Jesus Cristo veio e naturalmente finalizou os concertos. Agora é óbvio, aquele que se alinhar ao novo pacto, recebe as benesses do novo pacto. Eu faço um contrato com você, cumpra a minha parte, você cumpra a sua, ok, o que está aliançado será cumprido. E nós sabemos bem o que é. É a vinda, o arrebatamento e a finalização do que fora pactuado. Desde lá de Adão até chegar a Jesus Cristo. Então vejam que a história deixa muito claro, a história bíblica, a antropologia bíblica, deixa muito claro a insistência e a não desistência do nosso Criador para conosco. Seres criados à sua imagem e semelhança, que acima de tudo tem uma relação entre pai e filho, que não se rompe. Ela pode sofrer descontinuidade por conta de escolhas do homem, mas mesmo assim, ao longo da história bíblica, Deus encontrou formas de restabelecer este concerto, dado o amor que Ele tem por nós. Então, não menos que 6.000 anos, e desde sempre, existiu um pacto entre o Criador e a criação. Ocorre que a gente não faz a nossa parte, nós humanos. Quando Deus fala que nós somos criados, cuide do mundo, homem. Há uma relação entre nós, você é meu representante. Vá para lá e cuide do mundo. Olha o que a gente está fazendo com o mundo. Nós estamos detonando a nossa casa.
presente que Deus deu para nós, para a gente viver em harmonia, e amar uns aos outros, e respeitar uns aos outros, respeitar o meio ambiente. Mas ao contrário disso, veja que ao longo desses 6.000 anos, que sejam 6, que sejam 8.000, e hoje continua, o homem sempre faz escolhas erradas, e nem sempre faz escolhas certas, e padece, e o motivo está aí, é por não cumprir o pactuado. Deus deve olhar e se entristecer, né? Mas é uma realidade. Agora, ele nunca desistiu. Ele nunca desistiu. Felipe, próximo. Vamos fazer um recorte especial aqui. Lá por volta de 1850 anos, antes de Cristo, aqui nós temos o início do nosso pacto. A história bíblica, a antropologia bíblica, como queira, ela sinaliza, como eu disse, vários concertos, e esse é o concerto ao Pai das Nações. E eu farei um novo pacto com você. E você será rico, próspero. Então, nós temos um patriarca que iniciou o processo de restauração estabelecido por Deus naquele momento para a humanidade, que foi a escolha do povo hebreu para ser o seu povo, que depois disso mudou com o Novo Testamento. Então, esse é o convênio que nós conhecemos hoje. Porque na história bíblica, depois dele, houve sucessivos acontecimentos, que culminou lá no final com a queda. Lá por volta de 400, antes de Cristo, essa história, na nossa Bíblia em especial, ela silencia. 400 anos antes de Cristo. Que foi o que? Exatamente o retorno dos exilados e a restauração da moral do povo, a restauração dos muros. Então nós tivemos aí nesse período a escolha de Abraão como pai, como patriarca, pai das nações. Depois disso nós tivemos apogeu, nós tivemos queda, nós tivemos restauração moral, retorno dos exilados, silêncio, 4 séculos mais ou menos, 400, 430 anos, e ao final veio o novo pacto. Então nós temos o Antigo Testamento e o Novo. No Antigo Testamento nós temos alguns pactos, algumas alianças, alguns concertos que foram estabelecidos por Deus. E já no Novo Testamento nós temos o único, que é o pacto que iniciou com Jesus Cristo. E as 3 religiões, que são as maiores do mundo, monoteístas, partiram desse pacto aqui. As pessoas têm os muçulmanos como do outro lado, tudo diferente. Não é bem assim. Os nossos patriarcas, incluindo Abraão, são patriarcas dos muçulmanos também. E dos judeus também. A diferença é que, em determinado momento, especificamente nós cristãos, nós saímos do antigo pacto e entramos no novo, que é Jesus Cristo, que não é aceito por eles, nem pelos judeus, nem pelos muçulmanos. Mas boa parte desse enredo bíblico, e resumidamente, de 6.000 anos, 4.000 anos, a gente seguiu junto. Aí depois houve as dissidências, até por conta dos equívocos que a humanidade, ao longo da história, foi fazendo, né? Foi cometendo. Próximo, Felipe. Aqui, por que eu fiz essa lâmina? Até que de certa forma repete, mas eu quero deixar muito claro o quanto os personagens bíblicos são protagonistas. E os personagens bíblicos, não é o leão, não é o elefante, não é o rei da selva, não é o maior dos animais. O personagem protagonista de tudo isso sempre foi o homem. A história bíblica trouxe sempre o homem como sendo, como eu disse, a cereja do bolo da criação. É algo que Deus fez de forma especial. E é por isso que nós precisamos nos sentir amados. Ao conhecer essa história, a gente elimina a dúvida sobre o amor de Deus para nós. Elimina. Porque é muito século de história, é muita insistência, é muita persistência. A par de muitos erros nossos, Deus sempre quis o mesmo para nós. E a gente ainda teima. E pagamos caro. Então ali, eu fiz uma cronologia até para a gente entender. Se eu estou falando 4.000 antes de Cristo, que foi Adão,
Eu estou falando de 6.000 anos atrás, em torno, 6 a 8.000. Isso aí é uma discussão doutrinária. Quem quiser estudar isso, vai em Crônicas, Mateus, Lucas e, é claro, Gênesis. São os 4 livros que falam disso na Bíblia. Mas vamos lá. Depois veio Noé, mais ou menos por ali, um chutômetro. Entender que é mais incisivo ainda, na questão da datação. E pela sequência, depois Abraão, depois Moisés. E ali vejam que, voltando um pouco, são os concertos, os homens que foram protagonistas do concerto, ou do convênio. Veio o apogeu, que foi com Davi, quando, como eu disse, o povo encontrou um rei que tinha o coração segundo Deus, e por isso teve o apogeu. E ao contrário, se nós levarmos isso para a nossa realidade hoje, os nossos governantes têm o coração segundo o coração de Deus, seria bem diferente. Foi o que aconteceu na época de Davi, que era um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. Errou como qualquer outro humano, cometeu erros que possivelmente muitos aqui não têm coragem de cometer. Só que ele se arrependia profundamente, restabelecia. E o pai, como é pai, perdoa, e abraça, e protege, e restaura a relação, porque é pai de amor. E aqui nós temos a parte dos profetas. Aqui eu poderia pôr também os livros históricos. Nós vimos, são os 12 livros históricos e os 17 livros proféticos, que contam essa história, conta essa transição, conta a entrada na terra prometida, conta o período dos juízes, conta o período da monarquia, conta o período da queda e conta o período da restauração. Mas essa história, até mesmo por conta das profecias, ela era inclusive antevista pelos profetas, que diziam, dentre outras coisas, que o homem vai pagar caro pelo seu erro, mas que Deus vai restaurar, porque esse foi sempre o desejo dele. E o ano zero, óbvio, né, por volta do ano zero, que dá uma diferença aí, mas de qualquer forma Jesus Cristo, que é o novo pacto, aí não que apaga o velho continua lá. Ele serve de base, inclusive, para a gente estudar e entender toda essa história. Mas aí nós começamos uma nova página, que é com a nova aliança. É o novo pacto, é o novo concerto. É a nova forma que Deus encontrou de harmonizar a relação dele conosco. E, naturalmente, os apóstolos e os escritores, que registraram lá no 1º século antes de Cristo, toda a história de Jesus, o seu ministério, que quem era ele, o que ele veio fazer, o que ele representava para nós humanos. E assim iniciou-se então um Novo Testamento. Próximo, Felipe. Então vamos lá. Por que eu fiz esse recorte? Mais uma prova cabal da intenção de Deus para conosco. Porque quando ele enviou o Espírito, ele enviou o Espírito, que foi em Pentecostes, 53 dias lá após a morte dele, e ele disse que iria enviar, e de fato enviou. Ele enviou para quem? De novo, para o leão? Ele enviou para o homem. Ele disse, eu criei, precisei mandar meu filho, porque os outros concertos não deram certo com você, homem. Meu filho veio e restaurou, mas subiu. Mas eu não vou deixá-los aí. Eu irei mandar o meu Espírito para quem? Para o homem, que vai dar força, que vai fazer com que vocês não desistam, para que vocês tenham força para desenvolver as atividades que eu lhes disse para fazer. Porque se Deus criasse, Jesus viesse, subisse, não mandasse o seu Espírito, nós já havíamos sucumbido. Isso é óbvio. Pois a gente já passa um monte de dificuldade com o Espírito de Deus à nossa disposição. Imagine sem Ele. A nossa chance era zero. Zero. Então, assim, houve uma lógica, e o Pentecostes reforça essa lógica da criação especial do homem e o enfoque que Deus quis, desde a criação do homem, dar a ele homem. Ele é um personagem principal no enredo bíblico.
principal, sempre foi, em todas as alianças, seja na adâmica, na noética, na abraâmica, na mosaica, na cristã, enfim, sempre o homem foi o centro das atenções das coisas que Deus criou. Sempre foi. Então, o Pentecostes é o quê? O ato pelo qual Deus envia o seu Espírito e diz: reforço e continuo firme aqui, cumprindo o nosso pacto. Como eu disse, há tantos mil anos atrás, continuo com a mesma proposta. Vocês são meus filhos amados. E eu nunca vou desistir de vocês. Nunca os abandonarei. Está recheado disso na Bíblia. Sempre estarei contigo. Por quê? Porque Deus fez um pacto. Sempre fez um pacto. E, naturalmente, neste dia, tem início, de fato, a igreja, que é a comissionada, que é o instrumento, que é a noiva de Cristo, que Ele conseguiu idealizar e criar, acima de tudo, ter nós como membros desse corpo, e que a partir daí desenvolve as atividades por meio deste corpo, que é a igreja, que nós somos comissionados. Que nós vamos ver daqui a pouco. Tem responsabilidade. A quem é muito dado, muito é cobrado. Deus nos deu dons. Deus nos deu inteligência, capacidade intelectiva, emotiva, volitiva. Nós temos vontade. Então, nós também temos responsabilidades. Nós recebemos, mas, ao mesmo tempo, fomos comissionados. Então, a igreja é um instrumento. E a igreja, quem é a igreja? Nós, humanos. Nós, humanos, é que somos o corpo da igreja, cada um de nós. E olha só, Deus, quando Ele chamou Abraão, que é o nosso pacto, Ele já incumbiu ele de fazer a tarefa a ele, pai. No caso, o patriarca, o pai da fé. E ele fez a parte dele. Exatamente como Deus mandou. E hoje Ele conta conosco, comissionados aqui. E Ele sempre quis comissionar o homem. Ele sempre quis manter essa relação íntima com o homem. Ó. Inclusive, eu lhe dou o meu espírito e lhe dou o poder para que você faça o que eu lhe mandei fazer. Eu não estou te mandando fazer alguma coisa, não te dando os instrumentos, não, homem. Eu estou te mandando fazer alguma coisa, mas eu estou lhe dando instrumentos, porque você é fraco, eu sei. Mas eu vou mandar o meu espírito. Para quem? Homem. É o recebedor. É o comissionado. Comissionado, um cargo em comissão no governo, é um cargo em que eu dou a alguém que eu confio. Não é alguém que passou num concurso. Não precisa de nada. Cargo comissionado, o governador chega e assina o nome. Tal pessoa assume tal cargo. Pronto. É de confiança dele. Ele exonera amanhã, se ele quiser, e nomeia um terceiro depois da manhã. Assim é a comissão que Deus passou por nós. Foi em confiança a nós homens. Eu criei um ser, a minha imagem e semelhança. Agora eu vou comissioná-lo, para que ele, por meio da igreja, por meio do meu espírito que eu vou enviar, e por meio da comissão que eu estou dando a ele, ele execute o que precisa ser executado. E, naturalmente, ao invés disso, às vezes a gente está se autodestruindo. Destruindo a nossa casa. O homem como protagonista sempre foi. E ali, só para fechar, Deus deixou muito claro, desde a criação, que nós somos especiais. E quando mandou seu filho para fazer o último concerto, seu filho subiu, que não ia ficar com a gente aqui, mas ele mandou o seu Espírito, e nunca deixou dúvida. E o Espírito Santo nos daria dons. Por isso que lá na primeira lâmina eu perguntei, lá no momento da reflexão, se nós somos comissionados, e a relação de Deus para conosco é essa, uma relação de confiança, um relacionamento íntimo, Deus mandou o seu Espírito, nos deu ou dom ou dons. A grande questão é se nós estamos ou não estamos usufruindo desses dons, que não foi feito para ser colocado em gaveta. Ele foi feito para usar. E, acima de tudo, em benefício do outro. Cristão é isso. Próximo, por favor. Vamos fazer um recorte aqui. Nós temos ainda mais 10 minutos.
3 lâminas aqui, nós vamos resumir a aula de hoje. Então vamos lá. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, para com ele ter um relacionamento. Primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo. Então Deus já deixou claro que ele queria conosco. E aqui nós precisamos fazer uma análise do que Deus planejou para nós no Antigo Testamento e do que Deus replanejou, reprogramou ou fez um novo concerto no Novo Testamento. No Antigo Testamento tem um resumo aqui, ó. O homem foi colocado numa posição distinta. Por quê? Porque Deus sempre nos tratou de maneira especial. Sempre. O homem após a queda, nós tivemos uma aula aqui num passado próximo. A natureza do homem após a queda. Qual é a natureza do homem após a queda? Pecado. Mas Deus não gosta do pecado. Do pecador ele ama. Por isso o restabelecimento contínuo que Deus sempre desenhou para o homem. Então, inevitavelmente, ao termo, quando pecamos, fizemos as escolhas erradas, a gente acaba que arranha essa imagem, concorda? Mas não fomos criados para isso por Deus, não. A gente faz as escolhas e arranha. É como se fosse um relacionamento com seu amigo, com seu cônjuge. Você pode arranhar um carro ali superficialmente, você vai ali, passa uma cera e restabelece a beleza do carro. Os relacionamentos também são assim. E quando a gente peca, quando a gente mata, quando a gente rouba, quando a gente adultera, quando a gente qualquer outra coisa, a gente acaba ferindo essa relação. Mas mesmo assim, Deus está conosco. E sabendo Ele que não seria possível nós fazermos e cumprirmos a lei, porque no Antigo Testamento nós estamos debaixo da lei, Ele veio por meio do seu Filho e restabeleceu um novo pacto, que é a graça. Quando a natureza do homem após a queda, eliminou a nossa perfeição. Porque se o homem não tivesse conhecido a árvore do conhecimento do bem e do mal, e seguisse as orientações só e somente só de Deus, é óbvio, ele só faria o bem. E não sofreria todas as mazelas que nós estamos sofrendo hoje. Mas ao conhecer a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós optamos, em muitas ocasiões, pelo mal. E Deus nos dá o livre-arbítrio. Mas as nossas escolhas erradas nos trazem consequências. Isso Deus nunca vai tirar. Eu te dou o livre-arbítrio, escolha. Mas você pode e deverá pagar pelo seu erro. Então essa imagem foi arranhada. Mas Deus continuou o seu conserto, continuou na sua intenção de relacionar conosco. Deus determinou a Adão e os seus descendentes que sujeitassem a terra ao divino propósito conosco. Essa sujeição diz respeito à supremacia nossa em relação a tudo que Deus criou, porque nós somos especiais. E naquela época, lá em 1850, por volta de 1850 a.C., houve a eleição de um povo. Deus já era universal, mas ele estava naquele momento encontrando forma de relacionar conosco. Então agora eu vou escolher um povo, esse povo vai ser o meu retrato na terra. E através desse povo, eu vou expandir o meu amor para outros seres. Bom, isso lá no Antigo Testamento. Próximo, Felipe. Porque no Novo Testamento, aí já não é mais com o povo. No caso judeu, hebreu, enfim. O Novo Testamento muda o enfoque, com muita profundidade, inclusive. Porque aqui agora, por ser universal o alcance da graça, o alcance da salvação, qualquer um que diga, eu aceito Jesus, eu confio nesse pacto, nessa história linda que me traz como protagonista, em decorrência do amor que Deus tem por mim. E eu vou mais além, quem sente esse amor e conhece essa história, eu gosto de usar essa palavra, ele fica constrangido a não fazer nada. Nossa, eu sou tão amado, eu fui tão alcançado pela graça, que eu preciso retribuir
O amor transborda. O amor não é inerte, ele transborda. E é isso que Cristo veio nos ensinar, por conta do seu grande amor por nós. Então, o que é que nós somos no Novo Testamento? Aí já não é mais lá o povo hebreu escolhido no Velho Testamento. Agora é o povo eleito. O povo eleito é quem, no caso do Novo? Aquele que aceita. Aquele que se prostra e diz: eu acredito, a minha fé me leva a sentir e a experimentar o amor incondicional de Deus por mim. E a história dele na sua criação para comigo sempre foi a mesma. Eu não tenho dúvida que ele me ama. E agora eu vou cumprir a minha parte no pacto. Lá no Antigo Testamento, Deus era conhecido aqui pelo povo de Deus, que era o povo eleito naquela época, que era o judeu. Hoje não. Hoje é o povo eleito, que são os cristãos, que somos nós. Então, na verdade, nós temos uma aliança como o povo eleito, que faz aquilo que Deus determinou para fazer dentro de um pacto estabelecido por Ele. E o pacto agora, Jesus Cristo é o protagonista, o grande triunfador dessa nova aliança. E agora então nós precisamos o quê? Anunciar o Evangelho que Jesus Cristo veio nos ensinar. Esse é o novo arranjo bíblico. Na antropologia bíblica, ou seja, na história do homem com Deus, o objetivo é esse. Quem somos nós então, respondendo as perguntas? Filhos de Deus. Sim, claro. Eu só queria colocar 3 coisas. A primeira coisa que eu acho que a diferença entre o Antigo Pacto e o Novo é que o Antigo tinha um gramado e uma plaquinha escrita: não pise na grama. E agora ele é aqui dentro, essa plaquinha aqui dentro, esse gramado é aqui dentro. Ele é muito mais difícil, né? Ele está escrito: não pise na grama. Segunda coisa que eu acho que as 2 funções do homem na Terra, a primeira é o relacionamento, é a formação de Cristo em nós, que é o relacionamento com Deus, né? É exatamente o sentido da cruz. E o estabelecimento do reino de Cristo, o reino de Deus aqui na Terra. Então, a nossa missão como homem é o estabelecimento do reino de Deus aqui na Terra, através do relacionamento com Deus. E a terceira coisa que eu queria colocar, pastor, é que tem sido profetizado na igreja que esse é o ano da honra. E eu acredito nisso. Só que eu acredito que essa honra é para aqueles que guardam o concerto, é para aqueles que andam, porque Deus não tem compromisso com o desobediente. Deus tem compromisso com o obediente. Amém. Amém. Então, vamos lá. Então, nós estamos só corroborando com o que ela já disse, ó. Transmitir a mensagem do amor, que é dentro de nós. E aqui, diferentemente do primeiro, nós estamos agora sob a graça. Próximo, já concluindo. Algumas conclusões importantes. Isso aqui também resume a aula inteira. Deus nos criou e sempre, é o nome, desejou manter um relacionamento conosco. Ele não nos criou e nos alijou de um processo. Ele nos criou e sempre desejou. Isso é coisa de pai que ama. Ter um relacionamento, é ter o filho próximo, protegido, amado, dentro do seu rebanho. Ao longo de toda a história da Bíblia, o homem sempre foi protagonista. Nunca foi coadjuvante. Está aí a prova do amor de Deus para nós. Nós exercemos um papel importante nos projetos de Deus. Nós somos aquele que Ele, usando o verbo, comissionou, confiou uma missão. Desde a queda do homem, que foi logo em seguida a sua criação, lá em Gênesis ainda, Deus tenta por meio de convênios. O que é convênio? Essa semana eu trabalhei um convênio do governo do Estado com a Prefeitura de Goiânia. Assina o governante do Estado e o governante da Prefeitura. Produção de Segurança Pública. Os dois conveniaram. Qual que é a sua parte, Estado? A sua parte é essa, sim, você topa? Não topa, você faz essa, município? Faço. Isso é um convênio entre homens. O convênio de Deus, foram esses que nós passamos rapidamente, é exatamente um acordo bilateral que eu, Deus, estou desenhando aqui para que nós possamos, então, avançar a nossa história. E dentro desse convênio, nós sempre fomos tratados com distinção, nós humanos. Contudo,
A natureza do homem, após a queda, corrompeu os valores morais. Porque a maior crise que nós estamos vivendo hoje é de valor, é de rompimento da aliança, é de não fazer o que foi definido por Deus como sendo certo para nós. E a partir daí, queda, cada vez mais queda. E crise, óbvio, crise mais crise. E é óbvio, sofrimento. As nossas escolhas, o livre-arbítrio, como eu disse, ele é real. Mas ninguém disse que você, ao escolher errado, não vai pagar. Tem consequência. Não se apaga. Você vai errar, pode errar, porque Deus, né? O Espírito Santo de Deus, eu sempre falo, não é intruso. Ele não insiste, ele não fica te perturbando para você fazer isso ou aquilo. Ele é fino. Ele só vai onde é convidado. Se você vai fazer errado, ele vai deixar você fazer, ele não vai te impedir. Agora vai ter consequência. Você vai pagar. E muitas vezes muito caro. Então olha só, nós somos o quê? Anunciantes do conserto. Essa é a história nossa hoje, como cristãos. Se nós nos intitulamos cristãos, acreditamos em toda essa história, em todos esses concertos, em especial no último, que foi feito com Jesus Cristo, nós somos sim anunciantes do concerto. É uma responsabilidade muito grande. Por isso que existe o Espírito Santo que foi enviado. É um instrumento, é a ferramenta que nós precisamos nos apoderar para, a partir daí, dormir menos, estudar mais para quem for dar aula. Para quem for pastor, dedicar mais tempo para as ovelhas e assim por diante. Para quem for funcionário público, lá no seu repartição pública, ser um bom funcionário, desempenhar bem as suas atividades, levar Cristo para as pessoas que estão lá, dentro do seu lar, da mesma forma, começa lá, inclusive. Então, essa comissão é nossa. Essa comissão é nossa. Olha o verbo, é incumbência. A história bíblica deixa claro que nós somos aqueles que recebeu a incumbência de fazer o que foi determinado por Deus em todos os seus concertos. Então, assim, em linhas gerais é isso que eu queria dizer, só fechando lá, ó, nós somos o povo do concerto. Eu vou tomar mais 3 minutos, deixa eu contar uma história rápida aqui para vocês. Eu não sei nem se eu já falei isso, mas eu ilustro, parece tão simples, mas ao mesmo tempo, eu acho isso o máximo. Eu uma vez comecei a escrever um negócio, chamava Os Gafanhotos Somos Nós, Nós Homens. Quando eu era criança lá em Pires do Rio, teve um seriado que os extraterrestres invadiam a Terra. E eles eram os malfeitores, nós os mocinhos. É óbvio, no final do filme, a gente expulsava os alienígenas, né? E naturalmente prevalecia o bem. E nós homens, então, em detrimento dos extraterrestres, subjugávamos eles, expulsávamos eles e continuávamos aqui na Terra, cuidando da Terra. Aí por que eu falo que os gafanhotos somos nós? Ao não cumprir o pacto, e de sujeitar as criaturas e cuidar da terra, homem, ao invés disso nós estamos destruindo, essa história que o extraterrestre quer o mal, e que nós que somos bonzinhos, não é bem assim não. Porque se a gente for olhar, o homem já está detonando a Terra, e em um futuro muito próximo vai buscar água em outro planeta. E a hora que ele chegar lá nesse outro planeta, se tiver algum ser, e ele tiver condições de subjugar, para pegar a água de lá, para nós não morrermos de sede, ele vai chegar lá e vai destruir tudo, e vai subjugar. Então, os gafanhotos somos nós. E por que isso está acontecendo? Porque o homem está rompendo com o que foi desenhado por Deus para nós. A bibliologia, a bíblica é clara sobre o papel do homem. Não é de destruir como nós estamos fazendo. É de, ao contrário, construir, de respeitar o próximo. Pois se nós nos matamos entre nós mesmos, nós não vamos matar outra raça para que a nossa prevaleça? Nós temos guerras, sempre tivemos. Nós nos autodestruímos. Nós nos corrompemos. Fazemos um monte de besteira.
E isso fere tudo, porque sobre a luz do novo concerto, do pacto, da nova aliança, do Novo Testamento de Jesus, nós somos os responsáveis para restabelecer a paz, a harmonia, seja no lar, na igreja, no trabalho, na rua, no trânsito. E, assim, essa aula nos leva a reflexões, porque a gente sempre joga a culpa no outro. Mas a pergunta que eu faço, lá no início eu fiz várias, e eu estou fazendo a minha parte? Qual é a minha comissão? Qual é o meu talento? Ou eu sou um filho indigno que recebo os talentos e me acovardo? Às vezes até venho na igreja e sento aí e não participo de nenhum ministério, não ajudo em nada. É a comissão. E ser cristão é ser comissionado. A nova aliança é clara. Ide e pregai. Eu vim para ser servo e não para servir. É o que ele nos ensinou. E se nós nos intitulamos cristãos, isso é muito mais do que um rótulo. Isso vai muito além. E nós precisamos refletir sobre isso. E cada um, na sua intimidade com Deus, descobrir qual a sua comissão, qual o seu talento. E a partir daí usufruir dele para si, e todos à sua volta vão ganhar. Todos. Ao você exercer a comissão que você recebeu. Muito obrigado a todos. Tenham um bom domingo, abençoado.